E aí galera, como é que vocês estão? Um ângulo completamente diferente, um lugar completamente diferente. Mas quem me segue há mais tempo sabe que diversas conversas nesse mesmo veículo. E para deixar bem claro, eu estou estacionada, tá? Não estou me locomovendo. Estou estacionada, bem quietinha. E eu fiquei muito reflexiva sobre o que eu gravaria. Eu tinha outra coisa em mente, mas vou deixar para uma próxima oportunidade. A próxima oportunidade, no caso. E hoje eu quero falar sobre: você está com falta de tempo ou só não sabe para onde direcionar seu tempo? É uma coisa que eu venho vivendo na minha rotina. Tem muita demanda, né? O meu trabalho, a faculdade, fazer post, escrever, estudar, ler os livros antes da aula da faculdade, ter uma vida social, né? Sair com a minha família, sair com as pessoas que eu quero, com as minhas amigas. Ter uma vida pessoal também, quando eu posso descansar, quando eu não posso descansar, quando eu devo ficar quietinha, quando eu posso, consigo, enfim. É um leque imenso de coisas para se falar e para se fazer. E chega uma hora que você para e pensa: será que eu de fato tenho tempo suficiente? Ou tudo que eu tenho que fazer não cabe nas minhas 24 horas do dia? Ou eu só estou em um surto? E eu estava divagando muito sobre isso, assim, tentando entender isso de fato e como eu poderia passar para vocês, antes aplicar na minha vida, e como eu poderia passar para vocês. Eu não vou falar que eu tenho todas as respostas porque é mentira, mas eu acho que vale a reflexão de que o que você está priorizando no seu dia a dia, o que você quer fazer e o que você também não quer. Às vezes a gente se põe em situações que não bastaria. E eu sei que é muito difícil falar não, tá? Eu estou falando aqui, mas às vezes também não rola aqui. Mas enfim. Nossa, agora que eu pensei, eu tenho um exemplo perfeito aqui. Mas eu posso linkar isso com narrativa e você entender de uma forma lúdica. Quando a gente tá lendo um livro, quando a gente tá vendo um anime, um dorama, uma série, um filme, seja o que for, o personagem nunca tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. No sentido de tipo, eu tenho que vencer esse monstro. Eu tenho que fazer isso acontecer. Eu tenho. Nunca é tipo, é mais de uma coisa. A gente sabe que ele tem mais de uma coisa pra fazer, mas nunca é ao mesmo tempo. Ele precisa fazer várias coisas, mas nunca ao mesmo tempo. Não tem como você derrotar um monstro e ao mesmo tempo fazer o seu lanche, sei lá. Não tem como, gente, não tem. E um exemplo que eu pensei aqui que é, tipo, muito, muito bom, mas eu esqueci o nome do personagem, eu vou citar só o anime. Chama My Dress Up Darling. Tem na Crunchy, eu não sei mais se existe em algum outro lugar, mas eu assisti na Crunchy. E o protagonista, ele justamente quer fazer isso. Ele faz aquelas bonecas artesanal, né? Lá no Japão. É uma coisa da família dele, assim. Eu não lembro o nome das bonecas também. Sorry, eu nem ia colocar ele no roteiro, mas ele está aqui. Ele faz essas bonecas e também com o decorrer do anime você vai vendo que ele ele faz amizade com a Marin, eu lembro da menina, da Marin, e ela faz cosplay e tal, ela é cosplayer, e ele gosta de fazer roupas, né, ele tem essa facilidade por trabalhar com esse lado mais artesanal. Então ele começa a fazer roupas pra ela, e aí o anime discorre a partir disso. Mas essa parte que eu tô contando em específico é um pouquinho mais pra frente. Então talvez seja um spoiler se você queira ver My Dress Up Darling. Eu não vou me ater a minúcias, mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer.
Eles são do colegial, eles vão ter um festival, assim, dentro do colégio, e eles vão entregar, a menina vai entregar um cosplay, vai fazer a cena, bibibi, bababó, e isso vai adentrar na pontuação do festival, assim, eles queriam ganhar. E ele vai fazer a roupa naturalmente, né, porque eles já estão nesse esquema aí há um tempo. E quando ele começa a pensar, nossa, eu vou ter que chegar em casa fazer o trabalho, eu tenho que, tipo, fazer meu trabalho natural, né? Tipo, o que ele já vinha fazendo antes do anime começar. Tem a escola, tem que fazer as coisas da escola, eu tenho que fazer o cosplay da Marin, eu tenho que ajudar na organização do evento lá com o pessoal, tenho que fazer isso, fazer isso. Inclusive, eu acredito que até eu tirei foto e postei no meu Instagram, tipo, literalmente tirei foto das falas, né? E é simplesmente incrível essa cena, porque os amigos dele falam assim, mas você não vai fazer o cosplay? Ele, sim, vou, mas vou ajudar aqui também, não sei o que, não sei o que lá. E os amigos literalmente acolhem, falando, não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo, meu parça. Você tem que focar no que, tipo, na situação, né? No que você é melhor. Você é o único que pode fazer o cosplay. A gente não pode vencer esse festival sem o cosplay. Então a gente precisa que você foque nisso. Então, todas as outras coisas, a gente toma conta. Você não precisa se preocupar com isso. E é um choque de realidade para ele, porque ele tá sempre acostumado a dar conta de tudo, fazer tudo acontecer, que quando ele vê que as pessoas estão ali para ser o backup dele, assim, para fazer tudo acontecer como um grupo, confiar no grupo, ele entende, tipo, muito além, porque aí você também vai entender que ele nunca teve muitos amigos, bibibi, popopó, e aí isso faz parte da narrativa, mas não é a questão aqui. Você entende que não tem como personagem estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo numa narrativa? Você não vai ver ele se descabelando. Lógico, se fizer parte da personalidade dele e até da narrativa em si, mas o que eu quero dizer é que mesmo o protagonista de My Dress Up Darling ter esse perfil de é uma pessoa que faz tudo, quer se doar, não sei o que, não sei o que lá, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente entende que ele não precisa fazer tudo, porque numa cena não tem como mostrar diversas coisas ao mesmo tempo, não tem como você focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo e ainda esperar a perfeição, tá? Eu acho que a perfeição não dá nem pra ser alcançada, mas, tipo, esperar que seja incrível. Você entende que não tem como você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Por mais que você queira muito. O que eu tô querendo dizer aqui não é que você não pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, no que eu quero dizer. Vou dar exemplo da minha rotina, tá? Tipo, no meio de semana que é mais corrido e eu tenho mais demandas, assim, né? Acordei. Quando a gente acorda, tipo, o quê? Tomar conta de si mesmo, então fazer as coisas que fazem sentido. Eu, por exemplo, eu prefiro acordar um pouco mais cedo para poder comer, me arrumar, me organizar com calma e até chegar ao serviço com mais calma, evitando o trânsito, por isso que eu estou gravando esse vídeo dentro do carro, porque tem esse tempo hábil. E eu prefiro chegar mais cedo, nem que seja uma hora mais cedo, mas fico aqui no estacionamento fazendo minhas coisas, ou entro e faço minhas coisas, não tem problema. Mas eu prefiro ter essa folga e menos estressante também, né? Porque o trânsito de São Paulo é incrível. Eu prefiro ter esse tempo. Então, como vocês sabem, se você não sabe, agora você tá sabendo, esse é o primeiro episódio que eu gravo num carro. Porque no final de semana não teve como eu atender essa demanda, não teve como atender essa demanda antes dos outros finais de semana, porque às vezes a gente só precisa ter um tempo para descansar e não pensar em nada, e no final de semana eu coloco isso como prioridade, e eu resolvi gravar hoje de manhã. Na verdade, tive essa ideia vindo pra cá, mas enfim, vamos lá. Quando eu não estou gravando o vídeo aqui, eu geralmente foco na minha escrita. É 1h, 40 minutos aí que eu tenho livre no carro, seja lá, mas eu tenho livre até o horário do início do período CLT, assim, né, que eu trabalho, do meu trabalho. Então eu foco na minha escrita, né? Não sabemos se isso daqui vai ser uma realidade, que eu sempre vou gravar episódios no carro. Talvez se eu gravar episódios no carro,
a frequência do podcast aumente. Mas vamos lá que esse não é o papo do episódio. Geralmente eu foco na minha escrita, até o horário da minha entrada, bibibi, bababá, foco no meu trabalho, né? Faço acontecer o meu trabalho. Até a hora do meu almoço. Na hora do meu almoço eu almoço, graças a Deus. E eu faço as leituras da aula do dia. Eu não consigo ler tudo todas as vezes. Quando eu consigo, meu, que massa, que da hora mesmo. Mas se eu não conseguir fazer toda a leitura da aula do dia, eu aceito, não fico me cobrando também. Eles falam que a leitura é obrigatória, mas cada um sabe sua rotina, né? Então não tem muito o que fazer. Mas eu aceito que eu consegui ler até aqui e aproveito o que der. Se eu conseguir abrir algum espaço ao longo do meu dia para terminar a leitura, suave, que da hora, Estela, parabéns. Mas se não, também eu não fico com essa neura. Eu volto do meu almoço e termino, né, o meu horário do serviço. Volto pra casa e em casa eu tô ainda mudando essa rotina. Aí você tem que pensar o quê? Você tem que pensar em si mesmo e quais são as realidades que você tá vivendo. Por exemplo, hoje foi um dia que eu dormi exatamente 3 horas e 36 minutos. Ou seja, eu dormi muito pouco. Eu tô com energia muito baixa. E eu tenho que aguentar até a hora da faculdade. Então, eu quero implementar na minha rotina corrida, né? Andar 30 minutos, fazer exercício. Porque é o que tá dando por enquanto, tá bom? E eu quero implementar. Só que hoje fazer esse tipo de exercício, pra mim, talvez seja um esforço burro. Porque eu já não vou estar com muita carga de energia assim, uau. E eu preciso guardar essa energia para a aula que vai até mais tarde. Então, eu não vou fazer isso, mas uma das possibilidades é chegar em casa, faço esses 30 minutos e tomo banho, janto e já vou pra faculdade. É literalmente essa corridinha. Banho, janta e faculdade. Se eu conseguir chegar cedo e adiantar essa leitura, sucesso. Mas se eu chegar na faculdade e não der para adiantar, sucesso. Tudo bem, sabe? Eu não fico, antes eu ficava nessa neura, mas eu não fico. Porque não é uma coisa que eu não posso ler depois. Eu posso, né? Suprir isso. E aí vamos pra faculdade, e na faculdade eu não fico nessa neura de tipo, tem coisas para fazer. Na verdade, eu foco muito na aula. E também no meu momento com as minhas amigas, com o pessoal da minha sala, que sempre é muito bom, sempre muito gostoso estar com eles. Então, eu faço isso. Aí chego em casa, e aí começa a rotina. O que eu quero dizer com tudo isso? Você entende que por mais que eu tenha muitas coisas para fazer durante o meu dia, se eu fosse a protagonista de uma série, por exemplo, você não me veria fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer aqui meu trabalho de comunicação e ao mesmo tempo ler o livro de psicologia. Eu não consigo estar na aula e ao mesmo tempo responder as mensagens do Instagram. Eu consigo, mas né? Não é o meu objetivo, né? Não é ali que eu quero estar gastando, não queria gastando, mas investindo o meu tempo. Se eu estou em aula, eu estou em aula. Eu aprendi muito sobre essa presença de você estar nos lugares e não se deixar levar. Porque às vezes, gente, é muito fácil ficar scrollando Instagram, TikTok, whatever. É muito fácil ficar scrollando e ficar preso nisso. E assim, não é nem o ponto aqui do podcast, mas é o que eu falei em outros episódios. É uma coisa importante pra mim e eu quero fazer acontecer e eu quero que seja diferente. É a partir de mim que tem que vir a mudança, sabe? Então, não faz sentido pra mim tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo.
E por mais que eu acabe me cobrando, porque às vezes não consigo fazer aquilo, fazer isso, eu queria muito fazer, tipo, podcast, queria muito ter gravado esse final de semana, mas era insalubre, insalubre, não tinha como, minha cabeça estava focada em outras coisas. E gastar esse tempo, né? Investir esse tempinho aqui de manhã é bem gostoso, porque eu já falaria normalmente no meu Instagram. Então, ao invés de falar no Instagram, que tal falar com vocês? E quem sabe isso se torna até parte de uma rotina, né? Tipo, um dia da semana eu gravar aqui com vocês. Quem sabe? Eu fiz esse vídeo sem roteiro, tá? Foi um teste aí que me indicaram. E vocês me falam se fez sentido, se não fez, porque foi literalmente as vozes da minha cabeça falando com vocês. É uma realidade que eu vivo, é uma constante que eu vivo na minha vida. Às vezes parece que tudo que eu quero fazer não cabe nas 24 horas. E tá tudo bem não caber, e ainda bem que não cabe, porque a gente não é uma máquina, não dá pra dar conta de tudo, por mais que a gente queira muito, né? Tipo, ser multitarefa, não tem como. Eu quis gravar esse vídeo tanto uma forma de eu entender melhor, porque eu entendi, eu aprendi que eu explicando as coisas para as pessoas eu entendo muito melhor a situação como um todo. E eu espero também que dê uma luz no fim do túnel para você, assim, porque por mais que a gente queira fazer tudo, a gente tem que parar, sentar e falar, tá, qual é a minha prioridade agora? O que eu preciso fazer? Qual que é a demanda mais urgente? Por exemplo, hoje a demanda mais urgente seria gravar o episódio, entendeu? Do que continuar a escrita a minha escrita, né? A demanda mais urgente é gravar o episódio do que escrever. Então eu deixei a escrita para depois. Se der tempo no dia, se eu tiver muito no mood, assim, porque geralmente é esse horário. Mas não estou me culpando, na verdade, tá bem tranquilo. Mas qual que é a sua demanda urgente? Porque às vezes a gente coloca coisa na frente, assim, e nem é tão urgente. Você podia, tipo, ter feito no dia seguinte. Você não precisava ter se entupido, reduzido o seu tempo ao mínimo para conseguir atender todas as demandas. Então, qual que é a sua demanda mais urgente? O que você precisa fazer? Tem coisas que não são negociáveis, por exemplo, meu horário de trabalho, meu horário de faculdade. Não são coisas negociáveis, eles são horários fixos. Então, eu começo a me modelar a partir disso. É tipo aquela planta que cresce em árvore, em parede, assim, ela vai modelando a parede, seja o que estiver por perto, mas ela vai se modelando para. Então eu acabo fazendo isso. E tem dias também que eu só quero ficar olhando pro céu, pro teto, pra qualquer lugar, menos pensando. E eu me dou esse direito porque já é tudo muito corrido, já é muita cobrança, tanto nós com nós mesmos, quanto externo, né? Inclusive, fiz um post no Instagram falando sobre autocobrança, mas a minha referência foi os Ororo no Azoro, na série do One Piece, que tem o Mihawk lá falando no ouvidinho dele. Eu achei muito bom, porque a gente tem essa pessoa na nossa cabeça nos cobrando, sendo que, tipo, não, você consegue fazer amanhã, vai dar tempo e vai estar suave. Respira, sabe? Você não precisa entrar nessa pira de industrial, sabe? Tipo, alguém já assistiu Tempos Modernos do Charlie Chaplin? Eu pensei exatamente nesse filme. Que é uma urgência, você precisa fazer, se você errou ali vai dar... É muita cobrança, mas enfim. Eu espero muito que esse episódio tenha feito sentido pra vocês. Eu gosto de usar exemplos de narrativas que eu li, vi e presenciei. Eu presencio todo dia isso. E tem a cena do My Dress Up Darling também, que explica bastante. E com certeza você deve ter alguma narrativa aí pra contar nos comentários. Fica à vontade, por favor, me conte. Esse foi o episódio de Página em Branco. E a gente se encontra na próxima página.
naquela que você entende que não tem como fazer mais de uma cena ao mesmo tempo. Então, escolhe uma cena, escreve sobre ela. Não que as outras cenas não vão acontecer, mas não precisa acontecer tão apertado em um capítulo só. Tá bom?